Era um dia comum na beira do mar da Galileia. O sol brilhava forte no céu, e as ondas batiam suavemente nas margens, enquanto os pescadores trabalhavam com dedicação. Entre eles, estava André, um homem simples, de coração humilde e dedicado ao seu trabalho. Ele era pescador, assim como muitos na região, e passava suas manhãs e tardes lançando redes ao mar, esperando por uma boa pescaria. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Mas havia algo especial sobre André. Ele não era apenas um pescador. Ele também era um discípulo de João Batista, o profeta que pregava sobre arrependimento e falava sobre a chegada do Messias. André tinha um coração aberto para ouvir as mensagens de João e desejava conhecer mais sobre Deus e suas promessas. Certo dia, enquanto estava com João Batista e outros discípulos, algo extraordinário aconteceu. João, apontando para um homem que se aproximava, disse com grande entusiasmo: "Eis o Cordeiro de Deus." João 1:36. André ficou intrigado. Aquele homem de aparência simples era Jesus, o filho de um carpinteiro de Nazaré. Havia algo diferente nele. Era como se sua presença trouxesse paz e esperança. Tomado por curiosidade e um desejo ardente no coração, André e outro discípulo começaram a seguir Jesus. Quando Jesus percebeu que estava sendo seguido, virou-se para eles e perguntou gentilmente: "O que vocês estão procurando?" João 1:38. André, meio sem jeito, respondeu: "Rabi", que significa mestre, onde estás hospedado? Jesus, com um sorriso acolhedor, disse: "Venham e vejam." João 1:39. André sentiu seu coração pulsar mais forte. Ele e seu amigo seguiram Jesus até o lugar onde ele estava hospedado e passaram aquele dia ouvindo suas palavras. Aquele encontro foi transformador. André sabia que não estava diante de um homem comum. Ele estava na presença do próprio Messias, o Salvador prometido. Cheio de alegria e com o coração transbordando de fé, André não pôde guardar aquela notícia só para si. Ele correu para encontrar seu irmão, Simão, que também era pescador. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ele disse: "Encontramos o Messias." João 1:41. Simão, meio confuso, foi com André até onde Jesus estava. Ao ver Simão, Jesus olhou para ele com um olhar profundo e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas", que significa Pedro. João 1:42. Aquele foi um momento inesquecível na vida de André. Ele havia encontrado Jesus e, imediatamente, compartilhado a notícia com seu irmão. Foi assim que começou a incrível jornada de fé de André, seguindo o Mestre e se tornando um dos 12 discípulos. André não tinha ideia de como sua vida mudaria a partir daquele encontro, mas uma coisa ele sabia: Jesus era o Messias, e ele estava disposto a segui-lo por onde quer que fosse. E assim, o simples pescador de coração sincero se tornou um dos primeiros seguidores de Jesus, sempre pronto a apresentar outros ao Salvador. Foi o começo de uma grande aventura de fé e dedicação ao reino de Deus. André não era um homem que gostava de ficar parado. Desde o dia em que conheceu Jesus, ele sentiu um desejo enorme de contar a todos sobre o Mestre. Era como se seu coração transbordasse de alegria, e ele não conseguia guardar para si tudo o que estava descobrindo ao lado de Jesus. Você sabia que André tinha um dom muito especial? Ele era ótimo em levar as pessoas até Jesus. Isso mesmo. Sempre que alguém precisava conhecer o Mestre, lá estava André, pronto para fazer as apresentações. Depois que ele apresentou seu irmão Pedro a Jesus, ele ficou ainda mais motivado. André viu a alegria nos olhos de Pedro ao encontrar o Messias e pensou: por que não fazer isso com mais pessoas? Todos precisam conhecer Jesus. Certo dia, Jesus estava pregando para uma grande multidão. Era muita gente.
O sol estava forte, e as pessoas já estavam cansadas e com muita fome. Os discípulos começaram a se preocupar: como vamos alimentar tanta gente? Não temos comida suficiente. André ficou atento e notou um menino no meio da multidão. O garoto tinha uma sacolinha nas mãos. Curioso e esperançoso, André se aproximou e perguntou: Oi, garoto, o que você tem aí? O menino, meio tímido, mostrou o que tinha na sacola. Tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André deu um grande sorriso. Ele sabia que aquilo não era muito para tanta gente, mas também sabia que Jesus podia fazer algo incrível. Então, sem perder tempo, ele levou o menino até o mestre e disse: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? João 6:9. Jesus olhou para André com um olhar cheio de carinho e para o menino com um sorriso acolhedor. Ele pediu que todos se sentassem na grama. Então, Jesus tomou os pães e os peixes, agradeceu a Deus e começou a distribuir. O que aconteceu a seguir foi inacreditável. Os pães e os peixes começaram a se multiplicar nas mãos de Jesus. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. André ficou maravilhado. Ele sabia que Jesus era poderoso, mas ver aquele milagre foi uma lição inesquecível. Aquele menino trouxe o pouco que tinha e Jesus transformou em algo grandioso. André sempre acreditou que, por menor que fosse a oferta ou a ajuda, Jesus podia transformar em algo maravilhoso. Foi por isso que ele nunca teve vergonha de levar pessoas ao mestre, mesmo que fossem simples, tímidas ou tivessem pouco a oferecer. Na verdade, André estava sempre atento ao que acontecia ao redor. Se alguém demonstrava curiosidade ou vontade de conhecer Jesus, ele estava lá para ajudar. Ele sabia que não precisava fazer discursos longos ou falar coisas complicadas. Bastava apresentar as pessoas ao mestre e deixar Jesus fazer o restante. E assim, André continuou sua missão, sempre apresentando pessoas a Jesus, pois entendia que o amor de Deus era para todos. Ele nunca deixava passar uma oportunidade de mostrar às pessoas quem era o Salvador. E você, já pensou em ser como André? Que tal apresentar seus amigos a Jesus e compartilhar as boas notícias? Talvez você se surpreenda com o que Deus pode fazer através da sua atitude. O tempo passou, e André continuava seguindo Jesus com todo o seu coração. Ele já tinha visto muitos milagres acontecerem, como quando Jesus multiplicou os pães e peixes, curou pessoas doentes e até acalmou uma tempestade no março. A cada dia, André ficava mais impressionado com o poder e o amor do Mestre. Mas uma coisa em André nunca mudou: seu coração generoso e sua vontade de apresentar pessoas a Jesus. Para ele, não importava se eram pessoas conhecidas, familiares ou até mesmo estrangeiros. Todos precisavam ouvir sobre o amor de Deus. Certo dia, enquanto Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém, a cidade estava movimentada. Era a época de uma grande festa, e muitas pessoas de diferentes lugares estavam ali. No meio dessa multidão, um pequeno grupo de homens gregos se aproximou de Filipe, outro discípulo de Jesus. Eles estavam curiosos, cheios de vontade de conhecer o Mestre e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. João 12:21. Filipe ficou um pouco pensativo. Aqueles homens eram gregos, estrangeiros. Ele sabia que Jesus viera primeiro para o povo de Israel, então ficou na dúvida sobre o que fazer. Mas Filipe não precisou pensar muito, ele sabia que havia alguém perfeito para essa situação: André. Assim que Filipe contou a André sobre os gregos que queriam ver Jesus, os olhos de André brilharam de alegria. Sem hesitar, ele disse: Vamos levá-los até o Mestre. André não via obstáculos, apenas oportunidades. Para ele, o coração missionário falava mais alto, e ele entendia que Jesus não rejeitaria ninguém que quisesse conhecê-lo, mesmo que fossem de outra cultura ou país. E assim, com muita animação, André foi na frente, guiando os gregos até onde Jesus estava. Quando chegaram, André disse: Com alegria, mestre, esses homens desejam vê-lo. Jesus olhou para os gregos com aquele olhar cheio de amor e sabedoria.
Então começou a ensinar sobre o propósito da sua missão. Ele veio para trazer vida e esperança a todos, e seu sacrifício traria salvação não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. André ficou emocionado ao ouvir as palavras de Jesus. Ele percebeu, mais uma vez, que o amor de Deus não tinha fronteiras. Jesus acolheu aqueles homens com carinho, e eles puderam ouvir sobre o reino dos céus diretamente do próprio Salvador. Depois desse encontro, André ficou ainda mais determinado a levar pessoas a Jesus, não importando de onde fossem ou quem fossem. Para ele, o mais importante era que todos pudessem conhecer o amor do Mestre. E assim, André seguiu sua jornada missionária com alegria, sempre buscando novas oportunidades para apresentar pessoas ao Salvador. Ele compreendia que o amor de Jesus era tão grande que ninguém ficava de fora, nem mesmo aqueles que vinham de terras distantes. Quer ser como André também? Que tal compartilhar o amor de Jesus com todos ao seu redor? Não importa quem sejam ou de onde venham, o amor de Deus é para todos. Depois da ressurreição de Jesus, a vida de André nunca mais foi a mesma. Ele e os outros discípulos tinham visto algo extraordinário. Jesus, que havia sido crucificado, estava vivo. O Mestre apareceu para eles, mostrando as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. Foi um momento emocionante e inesquecível. Antes de subir aos céus, Jesus deu uma missão muito especial para todos os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 2:8 e 19. André ouviu essas palavras com o coração cheio de coragem. Ele sabia que a partir daquele momento sua missão era espalhar o Evangelho por todos os lugares. E assim ele fez, depois de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. André sentiu-se mais forte e cheio de fé. Ele começou sua jornada missionária com muito entusiasmo. Ao lado de seus irmãos de fé, ele pregou primeiro em Jerusalém, compartilhando a boa notícia de que Jesus estava vivo e que todos podiam receber a salvação. Mas André não parou por aí. Ele sabia que o amor de Deus não podia ficar restrito a um só lugar. Então, com coragem e determinação, ele partiu para outras regiões. A tradição conta que André viajou por várias partes, como a Grécia, a Ásia Menor, a atual Turquia e até mesmo a Rússia, sempre falando sobre Jesus para todos que encontrava. O coração missionário de André o levava a lugares distantes e desafiadores. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, ele nunca desistia. As viagens eram longas e cansativas. Às vezes, ele passava por estradas perigosas, enfrentava tempestades e suportava a fome. Mas nada disso o fazia parar. André sabia que sua missão era muito maior do que qualquer obstáculo. Por onde passava, ele falava com as pessoas sobre o amor de Deus. André era conhecido por ser bondoso e acolhedor, sempre disposto a ouvir e compartilhar a mensagem da cruz. Ele não escolhia apenas os que pareciam interessados. Ele falava com todos, sabendo que Jesus desejava salvar pessoas de todas as culturas e línguas. Porém, nem todos recebiam bem a mensagem. Em alguns lugares, André enfrentou perseguições. As autoridades da época não gostavam da mensagem de Jesus e muitas vezes tentavam impedir que André pregasse. Mas, mesmo assim, ele não desistiu. Certa vez, enquanto estava pregando na região de Patras, na Grécia, André foi capturado por ordem do governador local, que não gostava do Evangelho. Mesmo preso, André continuava a falar sobre Jesus com alegria. As pessoas que o viam não entendiam como alguém que estava prestes a morrer podia estar tão sereno e feliz. Foi então que André foi condenado à morte por crucificação. Mas, diferente da cruz tradicional, a cruz que usaram para André tinha o formato de um X. Amarrado naquela cruz, André continuou a pregar, mesmo em sua última hora. As pessoas que se reuniram ao redor ouviram suas palavras de fé e ficaram impressionadas com sua coragem e amor por Jesus. Mesmo em seus últimos momentos, André não pediu para ser libertado ou poupado.
Pelo contrário, ele estava feliz por ter servido ao Senhor até o fim. Sua maior alegria era saber que sua vida tinha sido dedicada a falar do amor de Jesus e que sua fé continuava forte, mesmo diante da morte. E assim, André partiu para o céu, deixando um legado poderoso de fé e dedicação. Sua história não foi apagada pelo tempo. Até hoje, ele é lembrado como o discípulo que sempre levava pessoas a Jesus, com um coração missionário e uma fé inabalável. O exemplo de André nos ensina que, mesmo enfrentando desafios, podemos continuar firmes na nossa fé e compartilhar o amor de Deus com todos. Ele não se preocupava em ser reconhecido, mas em fazer o nome de Jesus conhecido. E você, que tal ser um mensageiro do amor de Deus assim como André? Lembre-se, não importa onde você esteja, sempre haverá alguém que precisa ouvir sobre o Salvador.